Juro 11 da Esparta fechou a emissão desse fundo aqui. Como é que foi a captação? Tem uma tirinha aqui. Volte com os 500 milhões ou não volte mais para casa. E o Juro conseguiu captar 625 milhões de reais nessa emissão aí. Emissão muito bem sucedida. Então, o Juro se tornou o FIINFRA com mais cotistas da B3 e é o terceiro maior em patrimonial. Esses são os fatos relevantes. Agora vamos passar um pouco sobre o relatório de novembro, né, desse fundo aqui. Seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Pegando no mês passado, né, o fundo estava aí com uma cota patrimonial de 6,56. Vocês vão ver que o fundo gerou 1,91 nesse mês, sendo bastante favorecido pelo IMAB jogando a favor, como os demais fundos de infra, né? Então a gente viu o quê? A gente viu as NTNBs caindo, preço unitário dos títulos subindo, com isso o fundo ganha patrimonial. Bom, ele pagou aquele 1,50 que estava no guidance dele, e esse restante que sobrou aqui, 40 e poucos centavos, passou a integrar a nova cota patrimonial, que está hoje em 101,9. Isso significa o quê? Que o fundo tem uma reserva de 1,09 ainda em caixa. Beleza? Bom, no fechamento da emissão aqui, olha só que interessante. Pegando aqui do template da CVM, né? Então, basicamente, os 625 milhões integralizaram aqui no dia 5 de dezembro, integraram o patrimônio líquido do fundo, que subiu de 477 milhões aí para 1 milhão 102. E hoje, esse patrimonial aqui, ele está em 1 milhão 110. A gente vê aqui o patrimonial do fundo engordando aqui, basicamente, devido à marcação a mercado também, que está sendo bastante favorável, o que representa uma cota patrimonial na presente data de 102,3, um VP de R$ 102,03. Bom, com relação a desconto, né, como é que isso significaria? Isso quer dizer que o fundo está negociando hoje, né, se a gente divide a cota mercado hoje pela patrimonial, está com um ágio de 1,05. Bom, seguindo em frente, né? Então aqui sem grandes mudanças, a mudança maior a gente vai ver realmente quando começarem o processo de alocação aqui, vamos direto para a parte dos pagamentos, né? Já falamos aqui sobre a geração 91, pagamento 1,50 e gerou uma reserva de 1,09. Bom, o fato relevante é que nos últimos 12 meses o fundo está com um acumulado aí de 13,4%. Ganhando do IMAB, ganhando também do CDI. Nesse período, a gente vai ver no gráfico de rentabilidade isso com maior propriedade. Como nós bem falamos aqui, então o fundo foi muito bem sucedido nessa emissão, captando 625 milhões, acabou sendo a captação maior na fase pública, inclusive da oferta, né? Logicamente, ele vai agora fazer o processo de alocação, ele já encerrou essa emissão aqui, integralizou, e agora vem a parte de alocações. Bom, a alocação desse fundo aqui, né, cabe a gente salientar que o fundo ainda está naquele prazo dos 2 anos, falta 6 meses para ele atingir os 2 anos, né, e até lá atingir a alocação mínima de 67% em debêntures incentivadas. Então, na verdade, ele tem um bom tempo, né, para fazer essas alocações com calma, da melhor forma possível, né, e aplicar bem esse dinheiro em boas debêntures que vêm trazer ganhos aos cotistas. Como nós falamos aqui, esse fundo se tornou o maior em número de cotistas, com esse patrimonial aqui, ele vai ser o terceiro maior em patrimônio da nossa B3. Aqui a gente vai comentar um pouco no final, se sobrar tempo, sobre a consulta formal. Eu vou deixar o link aqui da Esparta, que explica com mais detalhe os 3 itens que estão sendo colocados, primordialmente nessa consulta formal aqui, da Assembleia que está em andamento do fundo, mas vamos direto aqui para o rendimento, que é o que mais interessa, relativo ao acumulado do ano e a esse relatório. Então, como a gente viu aqui, o IMAB, ele performou bem no mês, né? Ele performou o IMAB 5 com 1,8%. Ademais do IMAB, esse fundo apresenta um carrego sobre o IMAB, que seria o IPCA dele agregou 0,2, o carrego, ou seja, o spread agregou 0,5, e a marcação ao mercado foi 1,1 dentro desse componente que a gente viu aqui de 1,8. Somando-se a isso, componente crédito, carrego e marcação, ou seja, gestão ativa, ele agregou mais 0,2 a essa soma toda aqui. Então, quando a gente soma, né, 1,1, que é a marcação ao mercado, com o carrego, que é 0,5, com o IPCA, 0,2, a gente chega no 1,8. Quando a gente soma 1,8 a gestão ativa do fundo aqui, que foi carrego e marcação de crédito, a gente tem um resultado de 2% de ganho. Pagando a despesa, taxa de administração, sobra aí 1,9% de resultado positivo nesse mês. Então, bastante interessante, 1,9% é praticamente
é acima do IMAB, né, e bastante acima do CDI também. Desde o início do fundo, né, a gente tem de forma gráfica melhor aqui como é que vem se comportando. Então, o que constitui o IMAB 5 nos últimos 12 meses? Lembrando que o IMAB 5 ele é a média das NTNBs com duration até 5 anos, né, um pacote, é uma cesta de NTNBs com duration até 5 anos, NTNBs IPCA+, o título soberano do governo. Então, nessas debêntures aqui, tiveram uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 11,5%, sendo que tem a componente IPCA, tem a componente carrego e a componente marcação, beleza? Então, renda fixa também varia, né? Tem marcação de mercado, como estamos vendo aqui, na renda fixa, além do componente IPCA e carrego desses títulos públicos. Então, quando a gente pega esse 11,5% e transporta para cá, esse aqui é o baseline da Sparta, né? O baseline da Sparta é superar em 2% os títulos do IMAB 5. Então, o que ele faz? Ele pega esse IMAB 5 aqui, de 11,5%, agrega a ele 2,1% de carrego de crédito, 2,3% de marcação de crédito, ou seja, isso aqui é bastante trabalho de gestão ativa, tem compressão de spread, tem ganhos em negociação, tem muita coisa que é a gestão do fundo que faz agregar essas duas principais componentes, as quais o fundo acaba se destacando para ser melhor do que o próprio IMAB, que já é muito difícil bater o IMAB, né? Então a gente vê esses fundos de infra realmente fazendo um bom trabalho, onde eles conseguem superar o IMAB. Bom, aqui a gente tem critérios de alocação dinâmica, outros de taxa de administração, e quando a gente faz a soma total desse gráfico de cascata, você chega numa rentabilidade de 14,4% nos últimos 12 meses, ou 10,39% sobre o IMAB 5. Então, essa é a métrica do fundo, ele busca bater o IMAB 5, né? E ele está conseguindo com bastante sucesso, né? Os meses aqui marcados em verde foram os meses nos quais ele conseguiu fazer um diferencial com o IMAB 5. E desde o início dele, como vocês viram, né, um diferencial bastante importante de ganho em relação aos títulos públicos aos quais ele se refere, que são o guia dele. Com relação à carteira, sem grandes modificações, não vamos gastar tempo nesse vídeo, no próximo, quando a gente começar a ter alocações da emissão, a gente vai no detalhe, então o fundo segue com 47 debêntures, e nesse relatório não entrou ainda a questão do caixa, porque na data base do relatório, né, que é 31 de novembro, não havia entrado, vocês viram que o dinheiro entrou em 5 de dezembro, então a gente vai ter isso como efeito caixa no relatório de dezembro. Ele fez algumas movimentações pequenas entre outubro e novembro, nada muito significativo aqui, carregou um pouquinho mais a parte de geração de energia. Os demais componentes, muito parecido, tá? Parte dos rates também, sem grandes alterações, beleza? Então, fica esse vídeo, resumão geral, né, pra gente ver como é que foi isso aí. Então, o fundo foi bem sucedido na emissão, como a gente viu aqui, se tornou aí o FIINFRA com mais cotistas a B3, terceiro maior em patrimônio, e certamente o fundo, com essa potencial que ele tem agora, né, com um porte maior, ele vai conseguir fazer um trabalho bastante bom, até porque ele está pegando os juros reais, né, numa fase que os juros estão realmente vêm de um nível alto e existem oportunidades de debêntures interessantes no mercado. Não é à toa que o mês passado registrou a maior liquidez das debêntures normais, debêntures de crédito privado, localizada desde o início do histórico em relação ao ano passado. Então, a gente tem realmente o mercado de debêntures bastante movimentado e esse fundo, realmente, com uma quantidade dessa de dinheiro na mão, 625 milhões, ele vai poder, com certeza, fazer boas alocações e vai estar nos próximos relatórios aqui, nos mostrando como que o fundo, né, está trabalhando para aplicar esse dinheiro aqui e para melhorar ainda mais esse requisito de rentabilidade que ele vem bem nos entregando, né? 10,4% acima do IMAB 5 e vem batendo a métrica dele de basicamente que é de 2% acima do IMAB 5. Fica por aqui o vídeo de hoje, pessoal, vídeo rápido, né, só para a gente fechar como é que foi a emissão e como é que andou o processo todo aí. No vídeo do mês seguinte a gente começa a voltar aí com mais detalhes sobre alocações e até talvez algum possível guidance, né, de como é que vai ficar mais para frente em 2024. Grande abraço a todos, fico por aqui, até o próximo vídeo.